A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 9 e versículo de número 6 e 7, que vai nos dizer assim: Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Aqui nós vemos que as ordens de Jesus são para serem prontamente obedecidas. Este homem era um cego de nascença e ele estava ali, irmãos, em uma situação, humanamente falando, impossível. A história dele não poderia mudar, humanamente falando, e ele estava realmente ali fadado a morrer daquela forma, cego. Mas a Bíblia diz que Jesus o encontrou. E ele transformou a história deste homem. Por quê? Porque este homem estava pronto para obedecer a ordem dele. Tem ordens que o Senhor nos dá para que o milagre aconteça na minha e na sua vida, que humanamente falando a gente não vai entender e vai parecer ser loucura. E Deus diz para você hoje: eu quero mudar a sua história. Eu não quero que a sua história termine da forma que está. Declare comigo: o meu Deus não vai deixar minha história terminar da forma que está. O meu Deus não vai deixar minha história terminar da forma que está. Este homem era o quê? Cego de nascença. Se ele era cego de nascença, ele teria que se acostumar a viver assim até o fim dos dias dele. Mas Jesus se encontrou com ele para dar a última palavra na história dele. Assim o Senhor está fazendo na sua vida. Ele está se encontrando com você para dar a última palavra na sua história, mas não quer entender como ele vai fazer para que o seu milagre chegue. Não queira entender o que ele vai fazer para que a restauração aconteça na sua vida. Vai ser mistério que Deus fará. Declare comigo: eu não vou querer entender o que Deus fará, pois será mistério. Eu não vou querer entender o que Deus fará, pois será mistério. Jesus poderia ter curado este cego com uma palavra. Jesus poderia ter curado este cego com um toque somente, pronto. Mas a Bíblia diz que Jesus aplicou aos olhos dele um lodo. E ele deu uma ordem também a ele, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele poderia ficar sem entender aquelas instruções, mas aquele homem teve fé para ouvir e obedecer. Irmãos, quando eu quero viver milagre, eu não tenho que ficar buscando entender os meios, os métodos, as formas, o que Deus vai usar na minha vida, como Ele vai fazer, porque Ele fez na vida de fulano, na minha é diferente. Eu tenho que entender que Ele tem os meios de trabalhar com cada um de uma forma. E eu não posso me igualar a outras pessoas, que o Senhor fez o milagre na história delas de uma forma, porque na minha história é diferente. Na história deste cego de nascença era diferente, na sua história é diferente. Muitas vezes você não entende as direções de Deus. E você diz: Senhor, eu não estou entendendo suas direções. Eu não estou entendendo o que o Senhor está falando para eu fazer. E Deus está dizendo: você não tem que entender. Ah, mas eu nunca vi o Senhor fazer isso na história de ninguém. Deus está dizendo: porque com você é diferente. Irmãos, o que nós temos que fazer é obedecer às instruções do nosso Deus. Mesmo que pareça ser loucura. Humanamente falando, eu volto a enfatizar isso. Este homem morreria cego. Por quê? Porque ele era cego de nascença. Não tinha como ele enxergar. Para os seres humanos isso era impossível, mas para Jesus não era. Assim é na sua história. Tem causas que humanamente falando são impossíveis. E você sabe disso. E você fica tentando entender como é que Deus vai fazer o milagre, de tanto você buscar entender. Você não tem obedecido algumas ordens do Senhor e tem deixado de viver milagres. Tem pessoas que estão me ouvindo agora porque não querem obedecer as instruções de Deus. Você está tardando o milagre que Deus tem para você. Mas, irmã, eu não estou entendendo o que Deus está falando comigo. Irmã, eu não estou entendendo por que eu tenho que me lavar no tanque de Siloé. Irmã, eu não estou entendendo por quê que Jesus tem que aplicar um lodo no meu olho. Eu não entendo as rotas
Eu não entendo os meios, eu não entendo as estratégias que ele está me dando, porque ele disse que eu vou vencer. Mas com o que ele está me entregando é impossível. E o Senhor está dizendo, desde quando eu trabalho com o cenário possível? Desde quando eu trabalho com a lógica humana? Não busque entender. Se você quer viver milagres, você não pode ficar trabalhando com a lógica humana. Porque se você ficar tentando trabalhar com a lógica humana, você vai acabar se frustrando e não vendo milagres. Este homem, irmãos, ele estava pronto para obedecer porque ele queria sair daquela situação. Se você quer sair da situação que você está vivendo, se você quer que o Senhor faça o impossível, é isso mesmo. Eu estou conversando com pessoas aqui que a causa é impossível, porque eu preciso enfatizar isso aqui, que a causa deste homem era impossível, porque ele era cego de nascença. Não era algo, irmãos, que ele poderia voltar a enxergar. Não era algo que ele havia perdido parcialmente. Não, ele não tinha a visão desde que ele nasceu. Ou seja, o cenário era mais do que impossível. Mas Jesus quis fazer. Se Jesus me escolheu, meu irmão, se Jesus te escolheu, meu irmão, minha irmã, quem somos nós para ficarmos questionando o método dele trabalhar? A forma que ele quer nos abençoar. Se o Senhor quer me abençoar, que venha como o Senhor quiser. O que cair na minha mão é bênção. Vem dos céus é bênção. Declare comigo, eu não vou querer entender, eu vou viver milagres. Eu não vou querer entender, eu vou viver milagres. Irmãos, milagres não têm explicação. As pessoas que buscam lógica nos milagres, elas não vivem os milagres. As pessoas que querem entender tudo, elas não vivem o que Deus tem para elas. Não seja uma pessoa cética. Não seja uma pessoa que desacredita. Não sejas incrédulo, mas crente, sabendo que os métodos que Deus usa você não entende. O que importa é que o resultado você vai entender que é milagre. Nós temos que parar, irmãos, com essa mania de querermos entender tudo, de querermos estar a par de tudo, de querermos que o Senhor nos explique tudo. Ele não nos deve a explicação. Jesus não chegou aqui explicando, eu sei que você é cego de nascença, licença, eu posso aplicar um lodinho no seu olho? Eu vou aplicar um lodo e depois você vai ter que ir, se lavar em um tanque, chamar no Siloé. Isso tudo é para que você seja curado. Jesus chegou aqui explicando alguma coisa? Não. Jesus chegou agindo. Você quer ver o agir de Jesus? Você quer ver o agir de Deus na sua vida? Irmã, eu quero, é o que eu mais quero. Pois é, então pare de ser incrédulo. Então pare de ser incrédula, pare de ficar tentando entender, pare de ficar tentando dizer qual caminho que Deus tem que vir, porque às vezes a gente quer ensinar Deus a fazer milagre. Às vezes nós queremos, irmãos, mostrar para Deus o que Ele deve fazer e esquecemos que nós somos a criatura e Ele o Criador. Nós esquecemos que Ele é o Todo-Poderoso, o Deus do impossível, e parece que a gente é que faz o impossível acontecer. Então, mesmo que não pareça ter lógica, o que Deus está mandando você fazer, você precisa fazer. Para que você viva o impossível, pois milagre não tem explicação. E Deus, Ele está falando com pessoas aqui, eu quero fazer o impossível na sua vida. Eu quero fazer aquilo que humanamente falando não pode acontecer na sua história, mas não queira entender por que eu vou fazer assim na sua vida. Jesus, irmãos, havia curado outros cegos, somente com toque, com palavra, mas no caso dele o processo era diferente. Nós temos que entender que cada ser humano, cada servo, cada serva tem uma direção diferente de Deus para eles. Então jamais você pode ficar pareando a sua vida com a vida de outra pessoa, dizendo, mas Deus usou tal estratégia para fulana, e Deus está dizendo para você é outra. Mas fulano foi por esse caminho e não deu certo. Deus está dizendo, se eu estou mandando você ir, vai, porque vai dar certo. Irmãos, as estratégias de Deus para cada um de nós é diferente. E Ele trabalha na vida de cada um da maneira dele. Porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Jesus conhecia a história desse homem, irmãos. Jesus sabia como era difícil para ele conviver com aquela cegueira desde o seu nascimento. Este homem nunca havia contemplado a luz do sol. Este homem nunca havia contemplado o rosto dos pais dele. Este homem nunca havia contemplado a beleza arabacandaraia da criação. E Jesus sabia disso. Jesus ia mudar a história dele.
Se Jesus quer mudar a sua história, meu irmão e minha irmã, não queira entender, só viva a mudança. Declare comigo, eu vou viver a mudança, não vou querer entender. Eu vou viver a mudança, não vou querer entender. A Bíblia diz que quando Jesus manda ele se lavar no tanque de Siloé, ele foi, lavou-se, ou seja, ele obedeceu piamente. Se eu quero viver milagres, eu preciso obedecer piamente, mesmo que eu não entenda nada. Porque vai ter horas que a gente não vai entender nada. Vai ter horas que as coisas vão sair da nossa lógica humana. E nós vamos olhar e vamos dizer assim, porque o Senhor está mandando, eu vou. É como Pedro disse quando ele estava na frustração: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Porque o Senhor está mandando, eu vou. Mas saibas tu que é impossível o cenário. Mas saibas o Senhor que é impossível o milagre acontecer. Mas sobre a tua palavra eu vou. Quando você entende que a palavra do Senhor é maior do que a impossibilidade, você obedece sem titubear. A Bíblia diz que este homem foi, lavou-se e voltou vendo. Ele foi, ele obedeceu. Para ter resultados, precisa ter o quê? Obediência. Para ter resultados, eu preciso andar segundo as estratégias que o meu Deus me dá, mesmo que eu não entenda. Declare comigo, eu vou viver resultados, pois eu vou obedecer às estratégias que o meu Deus me dá. Eu vou viver resultados, pois eu vou obedecer às estratégias que o meu Deus me dá. É para entender, irmão, que Deus fala? Não, é para viver, minha filha. Quando você entende que é para você viver e não querer entender, você começa automaticamente a obedecer. Aí a candaraço, o milagre começa a acontecer. Na vida de gente incrédula, na vida de gente cética, irmãos, não tem milagre. Você precisa crer fora da lógica, fora do sentido, fora da rota. Tô entendendo nada. Por que eu tenho que ir pro tanque de Siloé? Eu não tenho que entender, vou lá. Ele não tá mandando? Ele não tá dizendo que essa estratégia vai dar certo? Ele não está dizendo que este negócio vai crescer e vai prosperar? Ele não está dizendo que ministerialmente falando eu vou ser próspera? Então pronto. Ele não está dizendo que ele vai abrir a porta de emprego? Ele não está dizendo que ele vai trazer a cura? Eu vou querer entender o que ele está falando? Não! Até porque o cenário é impossível, mas a especialidade dele é a impossibilidade. Eu só obedeço e tenho resultado. O homem obedeceu, foi, lavou-se, e a Bíblia ela é clara e enfática ao nos mostrar que ele voltou vendo. Se você obedecer, você vai colher resultados. Se você obedecer, você vai ver o impossível acontecendo e o nome do Senhor sendo glorificado, de maneira que todos ficarão perplexos com o que Deus fará na sua vida. A Bíblia vai nos dizer no versículo 8: então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Irmãos, a mudança foi tão grande na vida deste homem, que ouviu a voz de Jesus e obedeceu, que a Bíblia nos diz que até os vizinhos ficaram na dúvida se era ele ou se não era. O tamanho da mudança, da grandeza da mudança que Jesus trouxe para a vida deste homem que creu, mesmo sem entender. E assim é na minha e na sua vida. Se nós crermos, o resultado vai ser tão grande que as pessoas que nos cercam vão ficar perplexas, dizendo: é ela mesmo? É ele mesmo? É a história que estava fadada ao fracasso? É a história que parecia que humanamente falando não tinha jeito mesmo? Porque quem olhava para este homem, irmãos, achava que não tinha jeito. É como tem pessoas que olham para a sua história e pensam que o final dela chegou, e Deus está dizendo: não tem final para a sua história agora, mas eu tenho um novo recomeço. Eu tenho milagres extraordinários para fazer na sua vida. A dúvida foi tão grande, no versículo 9 vai nos dizer assim, ó: uns diziam: é ele, outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Ele mesmo testemunhou, irmãos, de que era ele que estava diante daqueles que o viram na vergonha. E você vai testemunhar diante daqueles que te viram na vergonha que o Senhor mudou a sua vida. Por quê? Porque você ouviu a voz do Senhor nosso Deus e obedeceu. Porque você não quis entender. Porque você entendeu que milagre se vive, não busca entender. E hoje Deus disse para você: minha filha, não quero entender não. Meu filho, só faz o que eu te mando. Porque realmente as estratégias na sua vida são diferentes. Porém, o resultado que você vai viver é sobrenatural. Declare comigo: o resultado que eu viverei será sobrenatural.
O resultado que eu viverei será sobrenatural. Cego de nascença. Estava fadado ao fracasso, à dor, a mendigar a vida inteira, a não contemplar, irmãos, a grandeza de Deus na natureza. Mas aqui nós vemos que Jesus mudou a rota da história deste homem. E através dessa palavra eu vejo Jesus mudando a rota na história de pessoas. E ele dizendo para você hoje: faça o que eu te mando, não busque entender, porque o resultado vai ser milagres. Declare comigo: eu não vou buscar entender, eu vou viver os resultados de Deus para minha vida. Eu não vou buscar entender, eu vou viver os resultados de Deus para a minha vida. Tem resultado de milagres chegando para pessoas que têm um cenário totalmente impossível, como este cego de nascença tinha. Mas ele obedeceu e voltou vendo. Ele fez o que o Senhor direcionou sem querer entender e o milagre chegou. Assim hoje te diz o Senhor: obedeça mesmo que você não entenda, porque milagre não tem explicação. E você vai viver milagres, você vai viver resultados, e o nome do Senhor será glorificado na sua história, como foi na história deste cego de nascença. Declare comigo: eu creio que está perto do Senhor glorificar o nome dele na minha história. Eu creio que o Senhor está perto de glorificar o nome dele na minha história. Você vai ver Deus glorificando o nome dele, lhe mostrando que milagre não tem explicação, que milagre verdadeiramente, irmãos, é para a glória de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Obrigada. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que milagre não se explica. Milagre nós vivemos, Pai. O Senhor chamou os teus filhos aqui para viverem milagres sem querer entender. Pai, que eles entendam que realmente o que o Senhor tem com eles é diferente. Muitos deles não estavam entendendo as tuas direções, as tuas rotas, Pai. Mas o Senhor está dizendo: o que eu tenho contigo é diferente. O que eu vou fazer na tua vida é algo sobrenatural, que vai deixar muitos dos que te cercam perplexos. Muitos que olham para você vão ter que ver o resultado de Deus na sua vida. Não tenha medo de investir, não tenha medo de fazer, não tenha medo de tomar a direção que Deus está te ordenando, porque certamente a bênção vai vir na direção. Este homem precisou tomar a direção do tanque de Siloé, e hoje Deus diz para você: tome a direção que eu estou te entregando, porque o resultado vai ser extraordinário. Rabacandarasturabaia. O resultado vai ser milagres. Coisas grandes eu, o Senhor, farei na tua vida, para que o meu nome seja glorificado, para que você e todos saibam que quem dar a última palavra na história dos meus filhos, diz o Senhor, sou eu. E o resultado que eu tenho para você não é fracasso, não é derrota, não é dor nem sofrimento, mas é vitória, é milagre, é o extraordinário, é testemunho para contar. E eu vou glorificar o meu nome na tua história. Não busque entender as minhas rotas e as minhas direções, porque o que eu tenho para fazer é algo grande, e sou eu quem ordeno, e você só obedece. O milagre acontece. Pai, obrigada por nos mostrar que milagre não se explica, milagre se vive. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção. A vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Senhor.
Senhor, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. O Senhor disse para você não querer entender as rotas e as direções do Senhor para a sua vida. Vai ser milagre, vai ser mistério que Ele fará. Faça como este cego de nascença, só obedeça, porque a estratégia, a direção quem dá é Deus. E o milagre quem faz também é Ele. O impossível vai acontecer na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.